Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Mapa mental e conceitual. É tudo a mesma coisa? O nosso podcast é para você que busca se organizar e obter informações sobre o uso dos mapas conceituais. Tudo isso através de dicas e conversas descontraídas. Lá no episódio 0, você encontra mais informações sobre a iniciativa, além de conhecer toda a nossa equipe. Eu sou a Isabela, e no primeiro episódio do programa Na Prática, vamos descobrir as diferenças do mapa mental e do mapa conceitual, além de conhecer um pouquinho sobre como os mapas conceituais surgiram. O professor Paulo Correia, além de ser coordenador do nosso podcast e já ter se apresentado lá no episódio anterior, ele tem orientandos maravilhosos, um currículo extenso e uma experiência ímpar em pesquisas que envolvem o uso dos mapas conceituais. O Paulo é formado em Química pela USP, hoje atua na IASH como docente no curso de Licenciatura em Ciências da Natureza e coordena o grupo de pesquisas Mapas Conceituais. Bem-vindo ao nosso programa de hoje, Paulo. Obrigado, Isabela. Você poderia contar um pouco pra gente como os mapas conceituais entraram na sua vida? Posso sim, Isabela. Eu sou formado em Química e estudei Química por muitos anos da minha vida. Então, eu fiz o bacharelado, fiz licenciatura e também fiz mestrado e doutorado, estudando uma área da Química que se chama Química Analítica. E aí, isso durou cerca de 11 anos da minha vida, quando eu me tornei professor universitário, eu consegui ingressar lá na USP Leste. Isso foi já em 2005. E em 2005 eu me dei conta que ia trabalhar num curso de licenciatura e que seria muito mais interessante para os alunos, né, se eu fizesse pesquisas na área de ensino de química do que em química analítica. Então eu decidi mudar de área e nesse processo de mudança de área em direção ao ensino de química, eu fui ver várias coisas que tinham me chamado a atenção na licenciatura. E eu esbarrei em umas anotações que eu fiz numa aula, e eu lembro que foi só uma aula, uma partezinha de uma aula, em que a professora mencionou os mapas conceituais e como eles poderiam ser usados, né? Não foi nada além disso, e eu consegui também, né, nesse mesmo dia, achar um livro sobre a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. E aí eu acho que foi quase que um amor à primeira vista, porque eu vi a teoria do Ausubel, eu vi os mapas conceituais, e eu pensei assim, caramba, isso aqui ajuda mesmo. E ajuda não só a química, né? Não só o ensino de química, mas qualquer outra área do conhecimento. E como eu estava lá na USP Leste, né, começando a trabalhar numa escola que é interdisciplinar por natureza, eu falei assim, nossa, nada melhor do que começar a entender como um mapa conceitual pode ajudar a gente a aprender a ensinar, a compartilhar conhecimentos, independente da área que a gente está vinculado. E foi assim que os mapas entraram na minha vida. E hoje, né, mais de 15 anos depois, eu tenho bastante trabalho feito sobre mapas conceituais porque eu passei a dedicar boa parte do meu tempo de trabalho a pensar em como a gente pode utilizar esse organizador gráfico para representar e compartilhar conhecimento. Muito interessante essa sua sensibilidade da necessidade de mudar de área, Paulo. E pensando assim, sobre você contando da teoria da aprendizagem significativa e relacionando isso com os mapas, essa relação, ela já existia quando os mapas surgiram? Essa relação ela é bem antiga. Então, se a gente pensar primeiro, né, na teoria do David Ausubel, que propõe a aprendizagem significativa como um contraponto à aprendizagem mecânica, superficial, aquilo que a gente chama de decoreba, né? Na década de 60, 70, quando Ausubel propõe essa teoria, o Joseph Novak também muda de área, né? Ele era biólogo de formação e ele decide estudar melhor o processo de aprendizagem de temas de ensino de biologia e de ensino de ciências, de uma maneira geral, né? E quando ele faz essa mudança, ele interage de alguma maneira com a teoria ausubeliana, e aí ele começa a fazer um montão de entrevista com alunos, entrevistas clínicas, né, que se assemelham muito ao trabalho de Piaget. Ou seja, ele pegava um aluno, dava um material de estudo para o aluno com instruções de como ele deveria estudar, e depois de alguns períodos de estudo, ele
verificava se o aluno tinha aprendido alguma coisa. Então, como é que ele fazia isso? Ele gravava uma entrevista antes desses períodos de estudo e fazia uma entrevista depois, conversando com o aluno, na tentativa de detectar se o aluno construiu conhecimento, né, construiu novas relações conceituais. O grande problema que o Novak encontrou é que ele tinha um montão de entrevista e, na verdade, o que ele precisava dessas entrevistas era só verificar se houve mudanças nas relações conceituais. Então, a partir dessa necessidade que ele teve como um pesquisador, ele desenvolve um diagrama para representar as relações conceituais que emergiam a partir da conversa que ele tinha com os alunos. Ou seja, os mapas conceituais, eles nascem para representar relações conceituais de entrevistas que foram gravadas. E a partir desses mapas, ele conseguia mostrar com muito mais clareza o que o aluno sabia antes e depois do período de estudo. E com isso ele conseguia escolher quais seriam os melhores métodos de ensino para os conteúdos de biologia e de ciências que ele poderia empregar para ajudar os alunos a aprenderem melhor tais conteúdos. Então, o que é muito legal da gente destacar aqui, né, nessa retrospectiva histórica, é que os mapas nascem para representar as entrevistas. Sendo que hoje, né, o que a gente vê mais por aí é um mapa conceitual sendo utilizado para avaliar a aprendizagem dos alunos. Então, lá na sua origem, ele nasce com um objetivo, o mapa conceitual ele acaba ampliando as suas possibilidades de utilização, né, porque muitas pessoas passam a se interessar por essa forma de representar o conhecimento, e aí o que acontece é que hoje a maior parte do uso dos mapas conceituais é para avaliar a aprendizagem de alunos. Então, é legal comparar isso contra a motivação inicial que levou o Novak a criar o mapa, isso lá na década de 70. Muito interessante. Então, o mapa conceitual, ele se diferencia do mapa mental? Ele é bem diferente do mapa mental. Agora, é legal essa pergunta, porque a gente tem que pensar assim, né? Do ponto de vista de quem trabalha com os organizadores gráficos, eu posso dizer, nossa, ele é muito diferente. Agora, do ponto de vista, né, daquele que acompanha o podcast e está chegando aqui pela primeira vez, tudo é muito parecido. Porque mapas mentais e mapas conceituais são organizadores gráficos, ou seja, são esquemas visuais que eu utilizo para representar o meu conhecimento. A grande diferença que existe no uso do mapa mental e do mapa conceitual é que o mapa mental ele não requer que você torne explícita a relação entre dois conceitos. Então, por exemplo, mapa conceitual e Joseph Novak, que foi o proponente dos mapas. Percebe? Eu acabei de falar a explicação dessa relação conceitual. No mapa mental, basta pôr assim: mapa conceitual, Joseph Novak. E aí, quando eu faço um mapa mental com essa estrutura, eu simplesmente aproximo dois conceitos, sem revelar por que eles estão aproximados, por que eles estão associados. Então, fazer mapa mental é muito mais rápido do que fazer o mapa conceitual. Por quê? Porque basta eu associar conceitos que giram em torno de um tema que me interessa. Né? Você vê que no meu caso eu já falei de mapa conceitual, mas a gente poderia pensar em qualquer outro assunto. Por exemplo, a própria pandemia, o carnaval, o futebol, né, a alimentação. Então, qualquer um desses temas dá origem a bons mapas mentais, porque basta eu associar conceitos. O que acontece no caso dos mapas conceituais é que, além de associar os conceitos, eu preciso revelar com muita clareza por que eles estão juntos. Ou seja, eu preciso revelar a natureza da relação conceitual. E para isso, eu tenho que incluir nas flechinhas do meu organizador gráfico um pequeno conjunto de palavras que a gente chama de termo de ligação. E, na verdade, o termo de ligação é o que vai dar clareza à relação conceitual entre dois conceitos. Então, só para voltar naquele exemplo que eu havia mencionado, mapas conceituais foram criados por Joseph Novak. Então, veja que agora o foram criados por é o termo de ligação que deixa explícito, que deixa muito claro como eu relaciono os conceitos, mapas conceituais e Joseph Novak. Entendi. Então, no mapa mental, eu colocaria o mapa mental
e o Joseph Novak sem mostrar qual é essa relação, enquanto no mapa conceitual a gente deixa explícito. Excelente, professor. Muito obrigada pela sua explicação. Mas em qual situação a gente pode usar cada um deles? Olha, essa é outra ótima pergunta, porque todo mundo deve imaginar que eu faço mapa conceitual para tudo. Para pedir uma pizza, eu faço um mapa conceitual para combinar alguma coisa com a minha esposa, eu faço um mapa conceitual para orientar os meus alunos, e não é assim que eu vejo o uso desse organizador gráfico. Eu acho que os mapas conceituais, eles são os melhores organizadores gráficos quando eu preciso revelar as relações conceituais. Então, existem aplicações muito específicas para isso. Por exemplo, quando eu vou discutir uma ideia, quando eu vou discutir um projeto, quando eu vou discutir um artigo científico ou qualquer conteúdo, uma preparação da aula, e eu tenho que discutir isso com algum detalhamento para que o meu interlocutor consiga acompanhar a minha linha de raciocínio. Então, aí eu acho que o mapa conceitual cabe como a melhor alternativa entre todas as outras, né? Agora, os mapas mentais, por exemplo, eu acho que eles são sempre muito úteis quando você ainda está esboçando as suas ideias, ou seja, vamos pensar agora em fazer um novo projeto sobre um tema que eu domino um pouco e um outro colega também domina um pouco. Eu domino uma parte, ele domina outra parte. É tudo muito embrionário, eu ainda não tenho muitas certezas. Então aí, eu acho que vale a pena fazer um mapa mental. E vale a pena fazer o mapa mental e ir conversando durante a própria construção dele. Pode ser uma conversa minha comigo mesmo, se eu estou fazendo esse mapa mental sozinho, ou se eu já estiver na presença desse outro colega, eu posso fazer um mapa mental conversando com ele. Por quê? A partir dos discursos, a partir das nossas falas, a gente vai começar a identificar as justificativas das relações conceituais. Então, eu costumo pensar assim, o mapa mental ele é ótimo para a gente fazer um aquecimento, né? Uma tempestade de ideias, ou um brainstorming, para quem preferir o termo em inglês, sozinho ou em grupo. Quando essas ideias estiverem mais clarificadas, estiverem mais frescas na minha cabeça, aí talvez seja o momento de você pular do mapa mental e ir para o mapa conceitual. E para fazer isso, basta adicionar termos de ligações em todas as flechinhas do mapa mental. Eu acho que assim dá para a gente ver que é possível usar cada um desses organizadores para propósitos distintos, sempre tirando o melhor que cada um deles tem a oferecer. Bom, o professor Paulo já trouxe aqui várias possibilidades de uso dos mapas conceituais. Incrível! Nos próximos episódios, nós detalharemos cada uma dessas possibilidades, a começar a semana que vem, pela importância de organizar a vida. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que agradeço, Isabela. Até uma próxima oportunidade. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido nas nossas outras redes sociais, como o nosso canal do YouTube, Mapas Conceituais, e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá!